olá, alunas, professores, professoras. Estou no embalo da música. Da aula anterior? Da aula anterior. Estou no embalo da música de Bob Dylan. Você que não acompanhou, está acompanhando a 63, volta para 62 e acompanhe Bob Dylan. E assista, que vale a pena. Até pelo que nós falamos no final da aula 62. Incentivar os alunos a criarem. Mas... Por quê? Prêmio Nobel da Paz é a agora, nossa. Criar, mas também buscar a paz. Exatamente. Coisa que nosso planeta está precisando. Coisa que a nossa rua está precisando. Coisa que o nosso bairro está precisando. Esse Prêmio Nobel da Paz, interessantíssimo porque ele fica na América do Sul e acaba mostrando um problema da nossa América, da nossa porção sul das Américas, que precisa ser revisto. É um problema geopolítico, é um problema histórico, mas, sobretudo, é um problema social que precisa ser resolvido. E este passo dado, importantíssimo para pensar nessa questão do Prêmio Nobel da Paz. Reginaldo, coloca essa foto, por favor, eu já passo para o Marlos. Ó, esta ideia que você está vendo aí atrás, tá? O presidente Raul Castro, o Ban Ki-moon, o presidente da Colômbia e o grande líder das Farc, fazendo essa trocando os livros, né, mostrando que assinaram e querem a paz, é fundamental. As Farc, há muito tempo ouvindo sobre isso, porque as Farc, tenho certeza, já tem uma história de décadas. E há muito tempo nós vimos por que tem que ser, por que você plural, né? As Farc mesmo? Porque na verdade é plural, são Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E aí alguém nos pergunta, mas por que necessariamente foi imprescindível que houvesse isso? Porque o governo, na verdade o governo tem o quê? Qual é o princípio do agente governamental? O princípio do agente governamental é, na verdade, propiciar uma condição para os cidadãos. Porque é mais ou menos assim aquele triângulo que nós gostamos de usar em redação e muito, né, Laércio? Que é um triângulo que nos dá a dimensão de como nós podemos resolver, por exemplo, uma proposta de intervenção modelo Enem. Eu tenho aqui o cidadão, imediatamente eu tenho a sociedade e, no mesmo contexto, cidadão-sociedade, eu tenho aqui o poder público. Então, são os três vértices, né? Público. Eu já vou apagar ali que está errado. Público. São os três vértices que nós temos. O cidadão, ele é um membro de uma sociedade. Ele não pode ser um indivíduo isolado, ele é um membro de uma sociedade. A sociedade, ela é gerida, organizada pelo poder público, que foi eleito ou nomeado de alguma forma, existe para isso. E o poder público tem o dever de servir ao cidadão. Isso no sentido horário. Agora faça a inversão, no sentido anti-horário. A mesma coisa. O cidadão elege o poder público. O poder público é responsável pela organização da sociedade e a sociedade é composta pelo indivíduo. Ou seja, quando esse ciclo virtuoso falha... Horário ou anti-horário? Não importa. Quando esse ciclo virtuoso falha, existem as revoltas. Sim. E as forças revolucionárias da Colômbia cumpriram esse papel histórico de exigir dignidade da Colômbia. E, curiosamente, e nós temos visto a Colômbia progredir muito nos últimos, nesse século XXI, em relação ao que era. A Colômbia estava, para a América do Sul, na mesma proporção que estava o Peru, ou mesmo a Bolívia. Mas a Colômbia já deu um salto de qualidade enorme em vários aspectos. Ou estava o que está a Ruanda para a África, sim. Darfur para a África, para se ter uma ideia. Melhorou. Não estamos dizendo que as Farc está 100% correta? Não, de jeito nenhum. Não, longe Ela disso. tinha um papel social a se desenvolver. Quando isso se desorganiza e não há o cumprimento por causa de ditaduras, Sim. Foi o que nós vivemos no Brasil, porque se o Brasil não tivesse promovido a redemocratização, fatalmente haveria alguma situação, não digo a semelhança, porque nós estamos aqui no campo da hipótese, da conjectura, mas certamente haveria alguma coisa que dialogaria com isso. Sim. Reginaldo, coloca esses números aqui que eu acho que vale a pena a gente conversar
sobre eles e ajuda na redação. Ó, em seus 50 anos de duração, sabendo que em tese agora terminou, o conflito resultou. Olha que coisa maluca. Isso acho que o aluno tem que citar, né, professor Marcos? Sim. 200 mil mortos. É prova concreta, prova de argumento concreto. Em torno de 7 milhões de pessoas tiveram que migrar, deixaram os locais onde vivem. Ó, só este fato já é fundamental. Eu ter que sair da onde eu estou. O Acnur, se você abre a página da ONU, Acnur, a abertura da página da ONU já foi mostrado aqui, do Acnur, é uma frase de Eurípides, 400 anos antes de Cristo, dizendo o seguinte, que uma das maiores dores que o ser humano tem é ter que deixar a sua terra natal. Volta lá, Reginaldo, mostra esse número. 7 milhões de pessoas na Colômbia tiveram que deixar a sua terra natal. É um volume estrondoso de gente que saiu por causa do conflito, que ora provocado pelas Farc, ora provocado pelo governo colombiano, que daí esses dois nessa briga... Porque o governo tem a função do quê? De dissipar manifestações contrárias. Sim. Certo? Aqui no Brasil, sempre vou me remontar à literatura, uma obra que você gosta também, Os Sertões, de Euclides da Cunha. O que queria aquele padre maluco chamado Antônio Conselheiro? Ele queria isso. E claro que enquanto eles estavam ali, se o governo da República, iniciando a República ainda uma criança, se a República não tivesse dissipado aquela organização, certamente ele continuaria crescendo bem mais a ponto de formar células que confrontariam o governo. E isso é uma força revolucionária. Então o Brasil também teve situações assim. E na redação é importante que o aluno estabeleça essas relações, se ele conseguir, esse é o diferencial do texto de melhor qualidade. No momento em que o redator, o escriba, utilizando esse palavrão, no momento que o escriba promove esse tipo de texto, tenha certeza, ele sensibiliza o corretor, porque ele demonstra conhecimento, e aquilo que o próprio Exame Nacional sempre pede, desde 2009 está elencada na proposta, a ideia de conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação. Você teve uma formação. Ou seja, eu preciso mostrar os conhecimentos. E daí... Como que eu estabeleço essas relações? O conhecimento você teve, agora como é que você faz a relação? Por isso é que dentro da redação modelo Enem você tem duas competências que tratam disso. Quais? A competência 3 é aquela que pede a você, selecione, organize, relacione argumentos. Então você selecione, organize e relacione. Três comandos, 3 verbos. Selecionar, organizar. Aí na competência 4, o que você faz com esses argumentos que você selecionou, organizou e relacionou? Você os desenvolve. Ou seja, monta o texto. Estrutura, exatamente. Por isso a competência 4 e a 3 são muito próximas. Normalmente as duas notas são quase que iguais. Né? Grande parte das vezes são similares e simétricas por causa disso, porque a terceira puxa a quarta. Eu nunca te perguntei isso, mas o número de páginas, de linhas que o Enem deixa para o aluno escrever é um número justo? Sim, 30 linhas. 7 a 30 linhas, claro que sempre... 7 a 30. Mas quem faz 7 dificilmente. Não. Só se o cara for um... Não. Nem que fosse. Aí ele é o gênio da abreviação, porque ele não consegue desenvolver uma tese. Impossível, né? Não. Num parágrafo. Então, quando eu tenho um texto assim, como esse prêmio Nobel, nós vamos nos referir em instantes, eu preciso estabelecer uma tese. Essa tese, ela necessita a tese significa defender uma ideia. Sim. E que não é contrária, é o porquê que determinada situação é útil para o país. E em que isso nos afeta? Nos afeta porque a Colômbia, quanto mais envolvida for a Colômbia, maior parceiro comercial poderá ser do Brasil. Então, o aluno pode seguir essa linha. É importante que a paz aconteça, porque se tem paz, mais pessoas... As empresas podem se desenvolver, a agricultura pode se desenvolver, as pessoas não precisarão migrar de onde elas estão, ou seja, desenvolvimento econômico. A Colômbia comparará mais o Brasil ou de qualquer outro país e venderá mais também, porque o potencial turístico da Colômbia é espetacular, pode atrair turistas. Sem dúvida. Seu potencial, o café colombiano é espetacular. Suplantou o nosso. Só vamos dar um exemplo, o café. E vamos lembrar, por exemplo, que chinês não toma café. Sim. Se um dia esse povo resolver tomar café, eu espero que não aprenda, porque senão aumenta o preço e essa é a minha bebida preferida. Aí dançou. Vai ser uma coisa maluca. Só para a gente fazer uma relação assim simples. Quando você olha um pacotinho de café da Colômbia, você fica imaginando como é que pode. Qual a vantagem? É uma questão física. A posição geográfica da Colômbia
próximo ao Equador, mas com diferentes altitudes, faz com que existam diferentes climas. E o café tem o sabor do café, além do solo, o chamado terroir, tem uma relação muito próxima com o clima. E eles conseguem vender esse café para o mundo por um valor muito grande e assim ajudar a desenvolver o país. Daí o suplantar o Brasil. Sim. E é claro que nós tivemos também o defeito do nosso café pela falta de investimento ao longo do período. Nós somos suplantados facilmente e fomos. E não tem como reverter isso. Né? Vão ter que trabalhar muito para reverter que o café brasileiro seja saboroso. Embora nós tenhamos muita gente hoje oferecendo as cápsulas e tudo mais para experimentar, e são interessantíssimas, né, quando você experimenta um ou outro sabor mesmo, mas ainda devemos. Veja, nós falamos de um fato, mas poderíamos entrar aí no turismo. Vários. As praias colombianas são espetaculares. E na medida em que a Colômbia estiver melhor, como um país em condições melhores, assim como o próprio Uruguai, o Chile, que há muito tempo, eu vejo a Colômbia seguindo os passos do Chile. O Chile, sem dúvida nenhuma, em inúmeros aspectos, ele não deixa nada a dever, nem a Argentina, não. Tampouco ao Brasil. Então a Colômbia também vem com essa quarta força, suplantando o Uruguai, mesmo que o Uruguai não tenha o que fazer por causa da sua pequena dimensão, das suas dificuldades, né? E é claro, aí nós temos os nossos primos paupérrimos. E se esses primos paupérrimos se desenvolvessem, como a América seria diferente, a América do Sul mesmo, todos nós ganharíamos. Então, pensando em Bolívia, e aí nós continuamos no problema dos imigrantes bolivianos que trabalham na costura, é a linha da costura, para marginalizados de grande poder aquisitivo. Marginalizados em São Paulo, e nós temos também os peruanos, né, numa condição não tão degradante quanto os bolivianos, e é claro, temos os paraguaios que continuam ainda tentando se recuperar da guerra do Paraguai. Exatamente. E lá põe história nisso, né, Laércio? Alguns dados importantes sobre esse acordo. Olha, isso aqui você tem que praticamente memorizar. Você não precisa decorar ipsis literis tudo que está aí. Mas esta ideia você precisa saber. O acordo é formado por 4 pontos. Quais são eles? Para de dar tiro um no outro. Ou seja, cessar fogo dos dois lados. Senão não tem acordo, né? Não pode ser uma coisa unilateral. Não tem acordo, pô. Então, primeira coisa, para de dar tiro um no outro. Então, esse foi o fato importante. Segundo, desarmar as Farc. Desarma, ou seja, elimina este grupo. Foi um acordo, foi aceito. E as Farc aceitaram. Aceitou? Sim. Por isso, esta era a parte mais complexa. Sem dúvida. Fazer com que eles deixassem de lado o armamento. O que eles já construíram. Sim. Como milícia. Como milícia. E daí, o terceiro, olha, garantias de segurança e luta contra organizações criminosas responsáveis por homicídios e massacres ou que ameaçam os defensores dos direitos humanos e movimentos sociais políticos. Olha só, da forma como vinha acontecendo todo o conflito na Colômbia, os direitos humanos estavam aniquilados. Totalmente. Então, totalmente. Esse item 3 é importante. Você dar segurança para as pessoas. Esse número de mortos é uma coisa absurda. Inadmissível. 200 mil mortos. Você consegue imaginar 200 mil pessoas? Poucos municípios no Brasil têm 200 mil habitantes. Imaginar o município não existindo mais. Arrasado. E o 4, coloca lá para Reginaldo para nós, para que o aluno mentalize. Combater a conduta criminosa que ameacem a construção da paz. Então, de forma bilateral, os dois lados têm que combater qualquer outro foco que venha a existir, que ameace a paz, ele precisa ser sufocado urgentemente. A grande sacada aí foi a seguinte, não tinha mais sustentação. Os dois lados estavam perdendo. O governo perde e a guerrilha... E por que razão? Por melhor boa vontade que tivesse a guerrilha. Todo conflito é caro. Sim. Todo conflito é caríssimo. Então, claro, a indústria armamentista, ela nunca quer que os conflitos cessem. Sim. Ela sempre quer, ela pode até fazer o papel de não é bem assim. Não, enquanto existir isso, é bom, porque nós continuaremos vendendo armas. Reginaldo, coloca essa imagem ali, ó, por favor. O simbolismo... Bom, o Raul Castro está ao meio porque ele foi o receptor. Ele era a pessoa que recebia o governo e
a guerrilha. Recebia os dois e fazia o bate-papo, levou os dois a fazer o bate-papo. E o Ban Ki-moon, que esse ano encerra a sua participação na ONU, né? Ele deixa de ser, ele está aqui à direita do presidente da Colômbia, ele encerra o mandato dele, mas é simbólico a presença do Ban Ki-moon dizendo, olha, nós queremos a paz, nós vamos patrocinar a paz. O gasto com guerras é inaceitável. Aliás, o que se gasta com guerras no mundo acabaria com a fome com toda por certeza. décadas. E é o único grande conflito da América do Sul. Sim. Então, quer dizer, você dissipa esse conflito. Ainda tem a África como continente e, é claro, hoje o maior problema é a Síria. E a devastação que ocorre na Síria. Além de, é claro, nesse momento, os Estados Unidos estarem numa missão contra o Estado Islâmico pesada, no Iraque. Né? Tentando dissipar essas diferenças. Aliás, essa ideia das Farc com o governo colombiano de promover a paz pode servir, daqui em diante, como um grande exemplo para todos esses outros conflitos. Sentar à mesa, não vale mais governo e guerrilha ir para a luta. Quem sofre? A população mais pobre. O dinheiro que se gasta com isso poderia ser investido em escolas, em postos de saúde. Melhorar a saúde, transporte. Cultura. Em tudo, habitação, enfim, todos os sentidos. O problema é que então, só para nós entendermos, né, que o professor Laércio sugere esse tema, é que o Prêmio Nobel também foi entregue, o Prêmio Nobel da Paz foi entregue ao dirigente, ao governo colombiano, na verdade, referenciado pelo seu líder. Então foi o governo colombiano, sim, porque ele cedeu e tudo mais e aceitou. O problema é que daí o povo consultado, quando houve um plebiscito, uma consulta pública, o que disse o povo, Laércio? O povo disse não. Infelizmente. Mas por que o povo disse não se só traz benefícios? Porque muita gente ainda guarda as sequelas dessa mortandade, desses crimes todos e do que fizeram algumas dessas forças, porque são várias forças, então algumas foram de extrema nocividade. E é difícil que alguém que tenha perdido entes queridos, familiares, aceite que simplesmente agora se assine, então paz, mas daí vai se absolver e aqueles que foram culpados não serão condenados, não serão incriminados. Eu não vou aceitar isso. Uma parte da população entende que alguns membros das forças revolucionárias da Colômbia sejam incriminados. Porque, como foi feito o acordo, praticamente todos terão... Há uma espécie de anistia. Aí vale a pena você pensar anistia, o que é anistia? Anistia, perdão. Anistia igual a perdão, perdão igual a anistia. Então você fez bobagem, você prejudicou, você matou, então você seria condenado numa situação normal. No momento em que existe esse encontro e a liberdade que vai se dar aos antigos ex-revolucionários, você os perdoa. E os perdoando, anistia. Mas o governo colombiano entendeu que se tivesse que criminalizar... Daí não daria. Não conseguiriam nunca chegar a um acordo. Sim, porque eu não vou ceder. Eu, além de ceder, vou entregar as minhas armas e serei punido. Na verdade, alguns teriam que ser punidos. Mas aí é que a generalização é complicada. Quem e por quê e quando? O argumento que ele deu foi o seguinte. Poderíamos continuar essa guerra, pensando que um dia teríamos paz. Só que o número de mortes no meio do caminho vai ser muito grande. Então, é melhor nós termos um acordo, abre aspas, imperfeito, foi essa a palavra usada, um acordo imperfeito, e no qual nós teremos que dar a anistia a alguns bandidos, a pessoas que cometeram excessos, e daremos essa anistia, mas nós podemos salvar vidas. Foi esse argumento e por isso que a academia entendeu que o governo colombiano e talvez a própria Farc deveria ter recebido o prêmio. Esse prêmio talvez tivesse deveria ser dividido. Talvez fosse mais justo dividir o prêmio entre os dois para mostrar uma boa vontade da academia e automaticamente provocar as Farc e dizer, nós queremos a paz e talvez pudesse comover a população. E dos prêmios, nós falamos então no programa 62 do Prêmio Mundial, Prêmio Nobel de Literatura,
Mas o Prêmio Nobel da Paz é o mais importante que existe. Porque, é o mais cobiçado. Porque o que as pessoas mais querem na vida é exatamente a paz. O que as pessoas almejam, desejam, ambicionam é a paz. E quando alguém promove uma atuação tão grande do ponto de vista mundial para a promoção da paz, ele é laureado, ele é premiado. Tanto é que esse prêmio é entregue num local separado dos outros. Sim, enquanto tal a sua grandeza. Enquanto os outros são entregues na Bolsa de Estocolmo, os outros têm o Prêmio da Paz tem um espaço em separado. É um salão, eu tive a chance de visitá-lo, é uma coisa espetacular, um salão sem colunas, com um vão livre. É gigante a fotografia de todo mundo que recebeu e eu fico imaginando o que é o ser humano entrar ali para receber o Prêmio Nobel da Paz. Eu contribuí para algo, né? Algo que, aí é o ponto que você mencionou, salvou vidas. Salvou vidas. E é claro que quando você tem uma situação de sacrifício de um, mas o benefício é de muitos, a sociedade democrática pede isso. Pede. Porque se o direito de um se sobrepujar ao direito de muitos, aí não existe igualdade. Não existe. Infelizmente, a igualdade, ela, por mais que seja desigual, um contrassenso, mas a igualdade, ela só é conquistada se o direito da maioria, não de todos, porque não vai se atingir, e o ideal, se atingissem todos, o direito de todos se sobrepõe ao direito de um. Aí é o princípio. E foi nesse sentido que eles deram esse prêmio. Prêmio Nobel da Paz deve ser estudado. Esta ideia os nossos alunos precisam ver, precisam discutir, precisam debater, precisam conhecer, até para que possam buscar. Fechamos a conta? E mais uma vez, mais uma vez apenas porque o Brasil não chega a isso, né, necessariamente porque nos faltam homens e mulheres que tenham conseguido, tenham entrado nesse status de serem laureados com um prêmio de tanta relevância. O que aconteceu no Brasil que se promovesse igualdade? Talvez alguém dissesse assim, que há muito tempo, e nós vamos citar Betinho, o irmão do Enfio, eternizado, o bêbado equilibrista por Elis Regina, na sua voz. Betinho fez um trabalho interessante. Eu ouvi assim, uma cogitação na época em que ele estava vivo, por causa disso, porque ele lutou contra a fome. A própria doutora Zilda Arnes. José de Castro também, nos anos 50, ele foi presidente da FAO, que é a parte da ONU. Da alimentação, exatamente. Ele foi cogitado, mas não conseguiu. Não. Então, alguns nomes interessantes. Eles ficam pensando, mas o Brasil não teve ninguém. Não, é que são várias situações, mas há nomes no Brasil que você precisa conhecer também. José de Castro é um deles, Zilda Arnes e Betinho. Falou, meu amigo. Valeu, até a próxima. Um abraço, até mais.